Seja muito bem-vindo ao nosso canal de estudos bíblicos. Seguimos com a nossa série sobre a Epístola de Paulo aos Romanos. E hoje nós chegamos no capítulo 3. Importante você ter em mãos a sua Bíblia para lermos algumas das passagens que usaremos como base nesse estudo. Importante também orarmos a Deus para que Ele nos dirija nesse momento. E eu convido você a fazer isso comigo. Bondoso Deus, te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra, te agradecemos por aqueles que nos acompanham nesse momento. Queremos te pedir que Tu nos orientes nesse estudo e que Tu nos ajudes a colocar em prática aquilo que viermos aprender. Em nome de Jesus. Amém. Vamos então à nossa leitura. Convido você para abrir a sua Bíblia no capítulo 3 do livro de Romanos e nós leremos apenas do verso 21 ao verso 24. A palavra de Deus nos diz o seguinte: mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Vimos nos estudos anteriores que o ser humano, por si só, não possui virtudes suficientes para merecer a salvação. Ou seja, nenhuma obra que a pessoa faça é suficiente para salvá-la. É possível que isso possa levar alguns ao desânimo, à frustração ou à dúvida. Pessoas muito devotas podem achar que essas palavras não se aplicam a elas, especialmente entre aquelas que passaram boa parte das suas vidas ouvindo que, quanto mais fizessem o bem, mais chances teriam de ir para o céu. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Em seu argumento na Epístola aos Romanos, Paulo diz que, na perspectiva da justiça de Deus, o ser humano não tem nada a colocar diante de Deus que o faça ser salvo. Ele não está dizendo que as pessoas nunca fazem nada de bom ou que não tenham pensamentos e aspirações legítimas e boas, mas apenas está dizendo que essas coisas não salvam a pessoa. Paulo nos mostra no capítulo 3 de Romanos que Deus provê uma saída para isso. A primeira coisa para esta solução de Deus funcionar é admitirmos que nossas virtudes não são suficientes para nos salvar. Mas então, o que pode nos salvar? Qual é a solução que Deus nos dá? Com a vinda de Jesus como o Messias, Deus substituiu as práticas do Antigo Testamento, onde se sacrificavam cordeiros como forma de expiação de pecados, pelo sacrifício único e suficiente de Jesus, que passa a ser o Cordeiro do mundo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas como resolver os nossos pecados? Como obter perdão para eles? Ser perdoado de pecados é um processo individual e não coletivo. Paulo vai enfatizar que cada pessoa pode ter seus pecados perdoados se aceitar Jesus como Salvador e Senhor. Quando a pessoa faz isso, Jesus toma sobre si os pecados da pessoa que nele creu, e ela passa a ser justificada diante de Deus. Os pecados não são ignorados nem cancelados, mas passam a ser justificados. Por quê? Porque Jesus pagou por eles em nome da pessoa que o aceitou. Mas, para esse processo funcionar, a pessoa precisa crer que Jesus pagou os pecados dela na cruz. Mas, se ela não aceitar, ela não recebe esse dom ou dádiva da salvação. No próximo quadro, vemos que o propósito da lei sempre foi estabelecer um padrão de justiça e não salvar. Para os que acham que, para ser salvo, tem que cumprir a lei e os mandamentos de Deus, vale lembrar que quem falta em um ponto da lei de Deus é culpado de todos os demais itens.
Era o caso dos judeus da época de Paulo, que defendiam que, se a lei do Antigo Testamento fosse seguida, eles teriam a salvação. Na verdade, esse era um argumento que distorcia o propósito da lei. Ela nunca teve esse objetivo de habilitar a pessoa perante Deus. Seu propósito sempre foi estabelecer um padrão de justiça ou um padrão de retidão. Isso permitiria julgar e condenar a pessoa à medida que suas ações viessem a ser confrontadas com esse padrão, que, aliás, é inalcançável humanamente falando, pois ninguém consegue cumprir toda a lei. Por que motivo Deus estabeleceria um padrão desse tipo que ninguém consegue atender? Não seria uma injustiça da parte de Deus? O propósito de Deus em estabelecer esse padrão foi exatamente mostrar ao ser humano que ele não poderia se salvar por sua própria virtude, mas precisaria alguma coisa que estivesse acima dele. Essa argumentação nos permite entender um dos motivos pelos quais havia sacrifícios no Antigo Testamento. Sendo a pessoa incapaz de cumprir 100% da lei ou de ser 100% virtuoso, a ponto de poder se salvar por si só, o sacrifício de animais era uma forma de expiação de pecados. O conceito do sacrifício de um cordeiro morrer no lugar de quem cometia pecados vai ser expandido no Novo Testamento com o sacrifício de Jesus em nosso lugar. As profecias do Antigo Testamento apontaram que o Messias levaria sobre si as nossas iniquidades, o que de fato aconteceu. O sacrifício de Jesus nos lembra dos sacrifícios dos cordeiros que carregavam os pecados do povo. Em Romanos, no capítulo 3, verso 21, nós lemos o seguinte: mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. A partir desse verso 21, podemos ver que, em certo sentido, a justiça de Deus está relacionada à lei do Antigo Testamento. Porém, ela é totalmente distinta. É distinta porque a salvação independe da lei, pois não pode ser alcançada pelo esforço das pessoas em tentar cumpri-la. No próximo quadro, uma pergunta: qual é a fonte da justiça de Deus? Esse capítulo 3, verso 22, que você vê no quadro, diz o seguinte: é a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Esse versículo 22 mostra que a fonte da justiça de Deus é o próprio Deus. Essa justiça não é produzida pelo esforço da pessoa, ou seja, verifica-se aqui que o mérito da salvação está na divindade e não no ser humano. Esse tema do mérito do processo, do mérito durante ou no processo de salvação, tem sido um divisor de águas entre as diversas religiões e culturas. O que as religiões têm em comum e o que as diferencia de forma essencial? Em comum, elas buscam, em sua grande maioria, algum tipo de salvação ou de vida eterna após a morte. O que as diferencia é como obter essa salvação. Esse é um critério crucial, pois é ele que nos permite classificar as religiões do mundo em dois grandes grupos. O primeiro grupo são as religiões em que o mérito da salvação está na pessoa, ou seja, para ser salvo, segundo essas religiões, a pessoa precisa fazer coisas boas, tipo obras, cumprir obrigações, cumprir rituais e etc. O segundo grupo são as religiões onde o mérito da salvação está na divindade e não na pessoa. Em qual desses grupos podemos enquadrar ou classificar o cristianismo? O cristianismo, aquele genuíno do Novo Testamento, pertence ao segundo grupo, onde a salvação é mérito da divindade e não da pessoa. É por isso que no livro de Romanos e nos demais livros do Novo Testamento encontramos o Evangelho sendo proclamado com a mensagem de que quem crê em Jesus como Salvador será salvo. Nesse caso, é Deus quem providencia a salvação.
E ela ocorre quando a pessoa decide aceitar que Jesus foi morto na cruz para pagar os pecados de cada um que crer nele como Salvador. Na religião que você professa, onde está o mérito da salvação? Está na divindade ou está em você? No próximo quadro, para nos ajudar a entender melhor como a justiça de Deus se manifesta no processo de salvação pela fé, é fundamental entender o conceito de justiça de Deus e o conceito de retidão. É o que veremos nos 4 pontos a seguir. Vamos lá? O primeiro ponto: a justiça de Deus existe desde antes da lei de Moisés ser escrita. Isso quer dizer que a justiça de Deus se aplica não só às pessoas hoje, mas também àquelas que viveram em tempos passados e que demonstraram fé em Deus mesmo antes de existir a lei escrita. Com o pouco de revelação que tiveram, eles creram em Deus. Creram que Deus lhes providenciaria um caminho de salvação e, de alguma forma, se colocaram submissas a ele. A justiça de Deus salvou aqueles que tiveram fé em Deus nos tempos do Antigo Testamento. Segundo ponto: a justiça de Deus inclui assumir a penalidade que caberia ao pecador. Se Deus fizer um decreto declarando pecadores como pessoas justas, sem que os pecados dessas pessoas tenham sido pagos, ele estaria se contradizendo o seu próprio caráter, sua santidade e a sua justiça. Como Deus poderia perdoar um pecador sem se contradizer? Deus simplesmente não pode ignorar o pecado. Dentro do plano de salvação de Deus, a chave para que essa questão seja resolvida é que a pena do pecador é efetivamente paga por alguém. Mas quem paga essa pena? No presente caso, quem paga a pena não é o pecador ou o apenado, mas alguém que Deus colocou no lugar dele. Esse alguém tem a capacidade de pagar as dívidas dos nossos pecados. Deus nos oferece Jesus, o Messias de Deus, para fazer isso, como esse alguém. E ele leva com isso sobre si todos os pecados, todas as nossas iniquidades, mediante nós nos arrependermos de nossos pecados, aceitando que ele tome o nosso lugar. É como você entrar num centro cirúrgico e transferir todas as suas bactérias para Jesus, que está com você naquela sala. Com isso, você e o lugar permanecem absolutamente limpos. A justiça de Deus exige pagamento pelo pecado. Através da morte de Jesus Cristo na cruz, a justiça de Deus mantém íntegro o caráter de Deus ao satisfazer os requisitos de justiça e santidade. No próximo quadro, vemos o terceiro e o quarto ponto sobre o conceito de justiça de Deus e retidão. O terceiro ponto é que a justiça de Deus está disponível para todos, sem distinção. Romanos capítulo 2, verso 11 e outras passagens bíblicas afirmam que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Assim, como não há distinção para Deus condenar universalmente todas as pessoas como pecadoras, ele não demonstra parcialidade oferecendo salvação apenas para alguns, mas sim para todos. A salvação é dada pela graça como um dom gratuito, lembrando que graça é receber algo sem merecer. Sim, é isso mesmo. Se você aceitar Jesus como Salvador, recebe a salvação mesmo que não mereça, pois seus pecados são pagos por Jesus. Na salvação, ser considerado justificado de pecados cometidos se aplica a todo aquele que crer em Jesus. Todos somos igualmente aceitos por Deus sem distinção. No livro de Romanos, capítulo 3, verso 22, lemos o seguinte: é a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Nesse contexto, não há distinção entre pessoas que creem, ou não há distinção, só há se tiver distinção entre as pessoas que creem e as pessoas que não creem. Todos os que creem são igualmente absolvidos diante do juiz.
quarto ponto, a justiça de Deus é recebida pela fé. Para que você possa receber a salvação em Jesus, é necessário que você aceite pela fé o sacrifício que ele fez na cruz para lhe salvar, reconhecendo-o como seu Salvador. Romanos 3:24 diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Interessante que o termo redenção é o mesmo que se usava quando alguém pagava para libertar um escravo ou libertar um prisioneiro de guerra. Mas vale observar que a salvação que você recebe é um dom da justiça de Deus dado a você, que deve ser aceito pela fé. Ele não pode, esse dom, ser conquistado pelas obras, porque não existe obras suficientes que possam pagar os nossos pecados. O problema para muitos não é que se tornar cristão seja algo difícil, mas que parece até fácil demais. É por isso que muitos desprezam o Evangelho e insistem em fazer obras para se salvar. Querem desesperadamente, de alguma forma, contribuir com algo para a salvação deles. Mas a palavra de Deus nos diz que nossas ações justas são como trapos imundos aos olhos de Deus. Isaías capítulo 64, verso 6. Quanto mais oferecemos nossas obras a Deus buscando salvação, maior será a ofensa a Ele. No próximo quadro, outra pergunta. O que é fé dentro da perspectiva bíblica? No Novo Testamento, a palavra fé é usada de várias maneiras. Às vezes, ela é usada para designar o próprio cristianismo. Pode ser usada também para designar aquilo em que os cristãos creem. Em geral, hoje, muitos usam a fé cristã no sentido intelectual ou formal, se referindo à religião cristã. Mas é importante destacar que no cristianismo genuíno, fé é essencialmente viver essa religião. Não é só contemplar, é algo dinâmico como andar. Em 2 Coríntios capítulo 5, verso 7, lemos o seguinte: porque andamos por fé e não pelo que vemos. O texto de Hebreus capítulo 11, verso 1, nos dá uma definição muito interessante sobre a fé. Ele diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Aqui, a fé é entendida como uma espécie de antecipação de coisas que são esperadas. As coisas que se esperam têm uma realidade maior do que uma simples expectativa. Hebreus capítulo 11, verso 6 nos diz ainda que, sem fé, é impossível agradar a Deus. Isso significa que aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele é Deus, que Ele é Criador, que Ele é o sustentador do universo. Crer em Deus pela fé é reconhecê-lo como uma pessoa com quem você pode se relacionar. E aqui entra a questão da confiança, porque sabemos que confiança é fundamental na vida, porque usualmente só nos relacionamos plenamente com quem confiamos. Uma das principais formas de entender o uso da fé é associá-la à ideia de confiar em Deus. Esse significado é particularmente evidente lá nos evangelhos sinóticos. Em Marcos capítulo 1, verso 15, por exemplo, Jesus fala sobre arrepender-se e crer no evangelho. A palavra crer, nesse versículo, é a forma verbal de fé. Aqui, Jesus chama seus ouvintes para colocarem sua confiança em Deus. Quando Jesus veio ao mundo, nas várias vezes em que ele curou alguém, ele dizia à pessoa: a tua fé te salvou. Pode-se dizer que a fé bíblica tem a ver tanto com salvação quanto com vida cristã. No caso da salvação, vimos nesse nosso estudo de Romanos que a pessoa é salva se crer pela fé que Jesus morreu na cruz para salvá-la pagando os pecados dessa pessoa. No caso da vida cristã, a fé, usualmente, é associada com as atitudes do cristão.
Por exemplo, em como ele se relaciona com os outros e como demonstra o fruto do Espírito em sua vida. Quando a pessoa aceita Jesus, o Espírito Santo de Deus passa a habitar essa pessoa, gerando o que Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23 chama de fruto do Espírito. Esse texto de Gálatas diz que esse fruto do Espírito é demonstrado em amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Se a vida da pessoa não tiver um bom componente de fé, essas ações elas ficam comprometidas. A fé é associada também a outro aspecto da vida do crente, que é o serviço cristão. Esse serviço ocorre de forma genuína e vitoriosa quando a pessoa usa os seus dons do Espírito Santo que recebe para esse fim. No próximo e último quadro, chegamos à nossa conclusão. Romanos capítulo 3, verso 22 e 24, que você vê aí na nossa tela, é uma das passagens mais conhecidas do Novo Testamento. O que vemos aqui é que Deus nos oferece uma justiça que nos salva. Essa justiça de Deus opera mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem nele como Salvador. O texto diz que essa salvação é pela graça de Deus, ou seja, nós não a merecemos, mas podemos recebê-la se decidirmos aceitá-la. Aceitá-la significa arrepender-se dos seus pecados e crer em Jesus como único e suficiente Salvador. Isso acontecendo, Jesus paga seus pecados. Com esse pagamento feito pelo Salvador Jesus, passamos a ser vistos por Deus como pessoas redimidas e justificadas. Como mencionado, é uma salvação que funciona a partir de algo que está acima de nós, pois ela é provida pelo próprio Deus. Interessante que a palavra arrependimento, ou alguma variante dessa palavra, não aparece em nenhum dos argumentos de Paulo nesse capítulo 3 de Romanos. Qual seria o motivo? Arrepender-se não é necessário para aceitar Jesus como Salvador? Em Romanos capítulo 3, a palavra grega específica para arrependimento, no seu original, é a palavra metanoia, e ela realmente não aparece. No entanto, o conceito de arrependimento é o alicerce invisível sobre o qual Paulo constrói seu argumento jurídico e teológico nesse capítulo. Para ele, o arrependimento não é apenas um sentimento de tristeza, mas um reconhecimento moral e intelectual da realidade que ele descreve. Sim, Paulo defende que arrepender-se dos pecados cometidos é algo necessário. Como é possível ter Deus como Senhor de sua vida sem que você abra mão do seu próprio senhorio, o que inclui a prática de pecados? Em seu argumento, Paulo toma o cuidado para que o arrependimento não seja visto como uma obra que a pessoa precisa fazer para ser salvo, mas sim como uma reação inevitável de quem compreende a gravidade de estar vivendo, tendo você mesmo como Senhor de sua vida. Vale notar que sem o reconhecimento do pecado e o arrependimento, a oferta da justificação perde o sentido. E então, você já teve um encontro pessoal com Jesus, arrependendo-se dos seus pecados e declarando a Ele que você o aceita como seu Salvador? Se não fez isso ainda, Ele talvez esteja batendo na porta do seu coração, esperando que você abra para que Ele possa lhe salvar. Ele diz em Apocalipse capítulo 3, verso 20, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ficamos hoje por aqui, espero que você tenha acompanhado essa nossa reflexão sobre o capítulo 3 do livro de Romanos e se você gostou, fale dele para seus amigos. No próximo quadro você vê o panorama dessa série que estamos desenvolvendo sobre esse livro da Bíblia, sobre a Epístola de Paulo aos Romanos. Espero vê-lo numa próxima oportunidade.
e deixo com você um grande abraço. Até lá!